Capítulo de número 3, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, abramos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do verso terceiro. A partir do verso terceiro eu posso ler. Primeiro Reis, primeiro porque é livro, capítulo 3, verso terceiro em diante. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho para se assentar no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faz segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o filho é meu filho, o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividia em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido,
E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Pai querido, esta palavra do Senhor fala ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, pela tua palavra, em Cristo e por Cristo. Amém. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor realmente é um texto apaixonante, tremendo, onde Deus se revela a este homem, rei da nação de Israel. Ele faz uma oferta maravilhosa. Lá no versículo de número 5, no finalzinho, Deus diz assim para ele: pede-me o que queres, que eu te dê. Que coisa espetacular. Gosto deste texto, volta e meia eu volto a este texto. Olha que palavra que Deus disse para Salomão naquela noite, naquele momento, em sonhos, enquanto ele dormia. Ele sonha com Deus, certamente, e Deus em sonho aparece a ele, ele faz essa pergunta. Ou não é uma pergunta, é uma afirmação, uma palavra de Deus, uma promessa. O que você quer? Eu vou te dar. Se Deus, nessa noite, lhe desse a graça, a oportunidade, para que você pudesse hoje pedir a Ele o que você quisesse, o que você pediria nessa noite ao Senhor? O que os pais pediriam para o filho, nós pais para os nossos filhos? O que você pediria para a sua família, para a sua igreja, de forma geral? Qual seria o seu pedido a Deus? Já pensou nisso? Digamos que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, soberania, poder, se manifestasse a você hoje, nesta noite, aqui no culto, após o culto, lá na sua casa, quando estiver sozinho, e Deus falasse no seu coração e você tivesse a certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que era Deus que estava lhe dizendo, que é Deus que está lhe falando, o que você quer? Eu vou te dar hoje o que você quiser. O que meu irmão pediria a Deus? O que minha irmã pediria a Deus? Quando eu volto a este texto, eu percebo que muitas pessoas talvez irem dizer para Deus assim: Senhor, deixa eu pensar um pouco mais. Deixa eu pensar um pouco mais. Dá-me um tempo mais, porque eu não sei o que eu quero. E talvez Deus diria assim: tá bom, eu disse para você, pede o que queres que eu te dê. Você pediu para pensar um pouco mais, então você já fez o seu pedido, pensar um pouco mais, fica pensando o resto da vida aí, que perdeu a sua oportunidade. Perdeu a sua oportunidade. Porque muitas pessoas não sabem o que querem, ou muitas pessoas talvez pediriam algo a Deus, e o seu pedido não seria atendido. Quando Tiago escreve a sua carta, no capítulo número 4, versículo 3, ele fala que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, Tiago 4:3, para esbanjares nos vossos próprios prazeres, é o que diz a palavra do Senhor. Pedis e não recebeis, que pedis mal para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Quando pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres, nós pedimos mal e não recebemos aquilo que pedimos. Então eu creio, irmãos e irmãs, que nós devemos parar e pensar o que nós temos pedido a Deus constantemente. Qual tem sido a nossa oração diante do Senhor? Qual tem sido o nosso rogo a Deus, o nosso clamor ao Senhor? Pelo que nós temos orado e rogado constantemente diante do trono da graça? O que nós temos pedido ao Senhor? Muitas vezes, repito para você, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou muitas vezes também nós não sabemos o que pedir porque não estamos preparados para fazer um pedido ao Senhor. Eu acho tão lindo este texto porque o Senhor se revela a Salomão. Mas, irmãos, antes de Deus falar para ele, pede-me o que queres que eu te dê, algumas coisas práticas aconteciam
na vida de Salomão. E a primeira coisa prática que acontecia na vida de Salomão, que eu percebo aqui no texto, é que ele tinha profunda intimidade e uma identidade com Deus. Ele tinha uma intimidade profunda com o Senhor nosso Deus. Sem fechar aí, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 1, que fala do mesmo episódio, mas nos dá alguns detalhes a mais. 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Acharam, amém? Verso 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E o Senhor, seu Deus. Vire a folha. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Veja que coisa linda. Quando fala de Davi, no verso 20, diz assim: sê forte e corajoso, faz a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, é contigo. Aí você pula no capítulo 1 de 2 Crônicas, verso 1 de novo, e fala que fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Então há uma identificação profunda com Deus. Não fala do Deus de fulano, de ciclano, de beltrano, mas fala o Deus de Salomão, seu Deus. O Senhor, seu Deus. Quando fala de Davi, Davi fala do Senhor, meu Deus é contigo. Meu querido, minha querida, entenda isso, que antes de Deus falar para ele: pede-me o que queres que eu te dê, eu vou abrir as portas do céu para você, eu vou atender a sua oração, você pode pedir que eu vou te dar. A Bíblia já revelara antes, já revela que ele tinha uma profunda intimidade com Deus, uma identificação com Deus. Não era o Deus de fulano, Deus, o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, Ele é comigo. Aquilo que Davi passou para Salomão, Salomão se apropriou. Ele não fala em momento aqui o Deus de meu pai, não, ele fala o meu Deus. É o pai assumindo uma identidade com Deus, que o filho é levado também a assumir a mesma identidade. São os pais assumindo uma identificação com Deus, um compromisso com Deus, entrando em aliança com Deus, uma aliança tão grande, gigantesca, que os filhos falam também: eu quero Deus para mim, então é o meu Deus, não é o Deus de papai, Deus de mamãe, é o meu Deus, porque o Deus que era do papai é também o Deus meu. Os irmãos conseguem entender e assimilar isso profundamente? Essa identificação com Deus. Nós tivemos aqui momento de apresentação, consagração e bênção do Mateus, né, queridinho, ali, todo lindo, e os pais aqui, né, dizendo: meu Deus, e daqui a pouco o Mateus, que está crescendo, ele está falando, ele está andando, está correndo, e assumindo um compromisso com Deus, e Mateus fala assim: o meu Deus, que foi o Deus de papai e mamãe, que foi o Deus, mas é o meu. Irmãos, tem muitas pessoas que não assumem uma identificação profunda com Deus, não conseguem dizer o meu Deus, ser propriedade de Deus e Deus ser dele. Como o salmista fala: o Senhor é o meu pastor, propriedade, Ele é meu pastor,
nada vai me faltar, porque Ele é meu e eu sou dele. Salmo 100 fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos dele, Ele é nosso. Essa identificação com Deus. Voltando aqui no nosso texto, já volto em Crônicas também, deixa aí aberto se for possível. Voltando em Reis, o verso 3, capítulo 3, fala assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Ele amava ao Senhor, ele tinha amor para com Deus. Deus não chega para ele e fala assim, pede-me o que queres que eu te dê, porque olhou para Salomão e não viu nada de mais, é de menos, falou, pede o que queres, eu vou te dar. Não, Deus viu que em Salomão havia identificação com Deus, Deus viu que em Salomão havia amor para com Deus, havia compromisso com Deus, porque ele andava, diz a palavra, nos mesmos preceitos de Davi, seu pai. Quando fala no verso 3, só para você entender, porém sacrificava nos altos e queimava incenso, a resposta está no capítulo 3, verso 2. Ainda não havia o templo, entretanto o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Porque até então não tinha o templo, o povo ia nos altos cultuar e celebrar ao Senhor, nos altos, ali que fazia adoração. Então Salomão, ele tinha amor para com Deus. Eu quero que Deus me dê tal coisa. Aí Deus pergunta, o Espírito Santo pergunta, mas você tem amor para com Deus? Você já se identificou com Deus? Ou quer apenas a bênção do Senhor? Quer apenas uma dádiva do Senhor, uma graça do Senhor, uma bênção do Senhor? Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, ainda adolescente, numa igreja, mas não esqueci disso. Um dia no culto, era ano de eleição, esse ano é um ano de eleição, e foi um político na igreja, um candidato, e mandaram um recado para o pastor lá no púlpito, dizendo, fulano está aqui, ele quer uma oração, um candidato na igreja, ano de eleição, pedindo oração. E o pastor, ele foi muito sábio, ele disse, olha, eu quero agradecer a presença do candidato, que pede oração, e espero também vê-lo nos próximos cultos, não só no período de eleição, no dia de hoje, ok? Então que o senhor venha também nos próximos cultos. E foi assim na lata, foi maravilha, que bênção. Ele não foi mais, só foi no dia de voto, né? Então, igual o político chega aqui, deixa eu entregar um santinho do portão para fora, deixa eu dar uma saudação à igreja, do portão para fora, pode saudar quem passa na rua, que é pública, no púlpito não, o púlpito é pregação da palavra, não é lugar para fazer campanha, né? Então nós entendemos isso, mas muitos quer uma bênção do Senhor, quer uma dádiva, mas não se identifica com Deus, não tem amor para com Deus, e Deus só diz, pede-me o que queres que eu te dê, porque eu vejo em você um amor gigantesco para comigo. Porque há sentimento, amor, não há interesse de querer apenas receber uma bênção especial e depois ir embora e abandonar o Senhor e nunca mais querer nada com Deus. Não diz a Bíblia, Salomão amava ao Senhor, amava. Não fala que Salomão amou ao Senhor, não que Salomão ia amar a Deus, nem no passado nem no futuro, era um presente contínuo. Salomão amava ao Senhor, ele tinha um coração voltado para o Senhor, a sua alma estava voltada para a presença de Deus, em nome de Jesus. E este amor de Salomão para com Deus, amado, o texto lindo, mostra que Salomão amava tanto a Deus, que o prazer dele era sacrificar ao Senhor, era cultuar ao Senhor. Diz aqui a palavra do Senhor, no verso 4, 1 Reis 3, 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele dia. Ela oferece 1000 holocaustos. Voltando lá em Crônicas, que trabalha o mesmo texto, segundo Crônicas 1, diz lá, verso 2, falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus,
que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Olha que coisa linda. Salomão, então, ele chama todo o seu exército, ele chama todos os seus oficiais, ele chama todas as pessoas, diz o texto, porque ele vai aonde está a congregação de Deus, ele vai para cultuar ao Senhor, e ele não poupa nada, ele oferece 1000 holocaustos. Ele vai, diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo 3, 4 de 1 Reis, foi o rei Gibeão para lá se ficar, porque era o alto maior, e não procura um lugar pertinho, ele vai no alto maior. Darás a imaginação, como que dizendo: eu quero estar mais próximo de Deus, eu quero oferecer em abundância algo para o meu Deus. Imagina, irmãos, ofereceu naquele dia, só Salomão, 1000 holocaustos, 1000 animais foram sacrificados, porque ele queria realmente prestar um culto ao Senhor, com a expressão da sua alma, com todo o seu ser, sem economizar, sem miséria. Para Deus é o melhor, então vamos no alto mais gigantesco, no alto maior, diz o texto sagrado, e lá vamos oferecer holocausto ao Senhor. Eu quero comigo os meus oficiais, eu quero comigo os meus sacerdotes, eu quero comigo os levitas, eu quero comigo os capitães de 100, de 1000, eu quero comigo todo mundo lá, porque lá está a tenda do Senhor, e nós vamos consultar ao Senhor. Coisa linda, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para este texto e olhamos para a vida de Salomão, pensamos em Salomão e pensamos apenas na proposta que Deus disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê, e esquecemos daquilo que ele fez antes. Talvez nós já oramos alguma vez dizendo: Senhor, me dê aquilo que o Senhor deu para Salomão. Deus, me faça a mesma proposta à minha pessoa que o Senhor fez a Salomão, porque eu quero pedir algo ao Senhor, mas não temos, ou talvez não temos, a caminhada que Salomão tinha diante de Deus. E havia algo em Salomão que eu acho lindíssimo, que Salomão tinha profunda humildade no seu coração. Quando Davi, lá em Crônicas, ele ora por Salomão, seu filho, ele roga a Deus, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1, olha que o rei fala sobre Salomão a Deus. 1 Crônicas 29, 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, ele está dizendo a Deus em oração e a toda a congregação, a todo mundo: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu, e ainda, ele é moço, inexperiente, e esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra, aí fala das pedras, várias diversas pedras, verso 3, e ainda porque amo a casa do meu Deus, aí fala as ofertas, as oferendas, tudo que trouxe para Deus, em espontaneidade, em liberalidade, no versículo de número 5, no verso 7, para o serviço da casa de Deus, no verso 8, verso 9, tudo que o povo trouxe para Deus. Mas Davi, quando fala de Salomão, ele usa assim: Salomão, meu filho é moço e é inexperiente, e a obra é grande, mas ele é o escolhido de Deus, o único a quem Deus escolheu, apesar de ser muito novo, apesar de ser inexperiente, ele é o escolhido de Deus. O pai dele falou isso dele. Lá no capítulo 3 de 1 Reis,
quando Deus fala, pede-me o que queres que eu te dê, no versículo 7, ele ora a Deus dizendo, Senhor, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha a humildade. Ele fala, não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Ou seja, aquilo que o pai havia falado dele para as pessoas, ele é moço, é inexperiente, ele não tem experiência alguma, mas ele é o escolhido. Ele não se revolta, ele fala, realmente eu sou moço, inexperiente, Deus, eu não sei me conduzir, não passo de uma criança. Irmãos, quem está dizendo essas palavras era o rei da nação de Israel. Não era qualquer um soldadinho, um membro da nação, era o rei, que poderia na sua mocidade, na sua juventude, com o cargo que ocupava, aonde havia sido colocado por Deus, bater no peito, cheio de soberba, vaidade e presunção, achando que era o cara. Ele fala, Senhor, eu não sei me conduzir, não passo de uma criança. Se você quer receber uma bênção especial de Deus, sempre aprenda a se humilhar diante dEle. Ser humilde diante do Senhor. Se humilhar é ser humilde diante do Senhor, quebrantado perante a face de Deus, nunca achando que você merece alguma coisa. Isso que me chama muito a minha atenção, do seu amor para com Deus, poderia falar um monte sobre isso, da sua dedicação para com Deus, 1000 sacrifícios, da sua identificação com Deus, o meu Deus, Deus de Salomão, a sua humildade para com Deus. E quando Deus, então, vendo tudo isso, Ele se revela em sonhos, e diz, pede-me o que queres, que eu vou te dar. O que Salomão pede, não pede algo momentâneo, não pede algo para o momento. Olha que coisa linda. Ele não pediu algo momentâneo, como a morte dos inimigos, como riqueza e honra e prata, joias. Ele não pede coisa momentânea. Ele diz, Senhor, um pedido eu tenho para fazer. Dá-me sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Porque o Senhor me colocou para conduzir, diz o verso 8 e 9, uma grande congregação. Eu preciso de prudência para discernir entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar este grande povo? Então ele pede sabedoria. Sabedoria. O que você pede a Deus é algo momentâneo apenas? Ou pede algo ao Senhor que possa conduzir toda a sua vida? Eu creio, irmãos, baseado neste texto, que muitas vezes as pessoas perdem grandes oportunidades diante de Deus, por não saber o que pedir a Deus. Perde grandes oportunidades, por não saber o que pedir a Deus. E Deus está dando liberdade de pedir, pede-me o que queres. Aí eu quero a morte desses inimigos. Tá bom, os inimigos iam morrer, viriam outros. O que ele faria? Eu quero riqueza e honra, Deus daria um monte de riqueza para ele, não saberia administrar, perderia tudo. Ele fala, Senhor, eu quero sabedoria. Porque o coração de Salomão estava voltado para as coisas de Deus e não para as dele. É aí que está o segredo, o X da questão. Muitas vezes nós pedimos coisas voltadas para nós e não para o reino de Deus, não para as coisas de Deus. Salomão não estava preocupado com a pessoa dele, com a figura dele. Ele estava preocupado com o povo de Deus, que Deus havia confiado às suas mãos. Então ele fala, Senhor, eu preciso conduzir essa nação, eu preciso conduzir este povo. Aí você pode dizer, mas Salomão já estava fazendo isso. Ele já amava o Senhor, ele já tinha identificação com Deus, ele sacrificava ao Senhor em abundância. Mas ele sabe que ele precisava de sabedoria, porque situações adversas iriam surgir na vida dele.
Tal como o versículo 16 ao 28 que nós lemos aqui, fala do caso daquelas duas mulheres, duas prostitutas, diz o texto, que foram até ele e falaram: olha, eu estava dormindo com meu filhinho, a outra também com o filhinho dela, e o meu morreu, ela veio e trocou a criança, eu acordei para dar de mamar, madrugada, à noite, e a criança estava morta, mas essa criança morta é dela, o meu é o vivo. E começou aquela discórdia, aquela briga, o meu é o vivo, o seu é o morto, não é vice-versa. E Salomão, prontamente, ele fala, traz uma espada, vão cortar a criança no meio, metade para cada um, resolveu o problema. Uma mãe fala: exatamente, rei, muito sábio, então metade, nem meu, nem teu, nem de ninguém, corta no meio. A mãe verdadeira fala, o amor materno no seu coração: não, rei, pode dar a criança para ela, não mate a criança, o meu é o morto mesmo, o meu morreu, pode dar a criança para ela, não mate. Aí foi fácil saber quem era a mãe, por causa do amor. E quando Salomão faz assim, irmãos, o que acontece? Olha o verso 28, capítulo 3, 1 Reis. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmão, Deus quer dar para você nessa noite a sabedoria dele para fazer justiça. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Aí você vai ler a Bíblia e vai ler Provérbios de Salomão. Você vai ler Eclesiastes, você vai ler tanta coisa linda, a sabedoria deste homem. E olha que coisa que chama mais ainda a minha e a tua, a nossa atenção. Deus se revelou a ele, quando foi mesmo? Em sonhos. Em sonhos. Não foi acordado. Não foi acordado. Isso me chama a atenção, porque como têm sido os nossos sonhos? Nosso sonho. Sobre o que você sonha? Quais são os seus sonhos quando está dormindo? O que vem à mente? Salomão estava tão tomado pelas coisas de Deus, que em sonho, ele sonhava com as coisas de Deus. Por quê? Porque quando estava acordado, ele estava envolvido com as coisas de Deus. Quando ia dormir, ele sonhava com as coisas celestiais, com as coisas do Rei da Glória, com as coisas celestiais. Muitas vezes, pessoas não sonham com as coisas de Deus, porque quando estão acordadas, elas estão tomadas de coisas terrenas, de coisas triviais, banais. Os pensamentos são voltados para as coisas deste mundo. Salomão está voltado para as coisas de Deus. Até no sonho, este homem conseguiu agradar o coração de Deus. Fantástico, fantástico. E olha uma lição espetacular do texto. Aquilo que eu peço a Deus vai determinar o acrescentar de Deus ou não. Veja aí na Bíblia, 1 Reis capítulo 3, verso 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. O que você não pediu, eu vou te dar também. Nosso pedido, a nossa oração, vai trazer o acrescentar de Deus, ou não, ou não. Ele fala assim, resumindo, o que você não pediu, eu
eu vou te dar também. E Deus fala, já que não pediste isso, mas pediu aquilo, isso me agradou. Então vou te dar sabedoria. E tudo que você não pediu, eu quero derramar sobre a sua vida também. Porque você em sonho, dormindo, conseguiu agradar o meu coração. Coisa linda, amados. Será que nós conseguiremos, ou conseguimos, entrar nessa mesma dimensão? Você fala, pastor, eu quero isso para a minha vida. O que eu preciso fazer? Ame a Deus, acima de todas as coisas. Ame profundamente ao Senhor. Se envolva com Deus. Não individualmente só, mas publicamente, perante todos. Porque Salomão, já li e comento, que ele quando vai ao altar adorar a Deus, ele leva o exército, os capitães, todo mundo, vão subir no alto maior, e nós vamos sacrificar para Deus. Lá a figura do rei, adorando ao Senhor. O rei prostrado diante de Deus. O rei oferecendo sacrifício ao Senhor. O rei recebendo ali, oferecendo, melhor dizendo, adoração a Deus. Porque ele sabia que ele estava diante de uma grande obra. Quando você estuda 1 Reis e 1 Crônicas 29, 28, 29 em diante, você vai ver que Davi havia preparado tudo para a construção do templo. O ouro estava pronto, as pratas, as joias, as madeiras, tudo estava pronto. Davi arrumou tudo e não pôde construir, porque ele morreu. E Salomão que fez? Mas diante daquela dimensão, ele fala, eu vou no altar de Deus, eu vou consultar o Senhor, eu vou orar ao Senhor. Ele se envolve tanto com as coisas de Deus, que quando vai dormir, Deus se revela em sonhos a ele, porque Deus viu o coração de Salomão. E Deus dá uma advertência no versículo 14, capítulo 3, fala assim, se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, nos meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Se você andar realmente no meu caminho, então Salomão, eu vou prolongar os teus dias. Deus dá uma advertência. Você me agradou, mas eu quero dizer para você, você precisa continuar andando na minha presença. Você precisa continuar guardando os meus estatutos. Verso 15. Despertou Salomão, eis que era um sonho. Ele acorda, aí eu sonhei com isso. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele acorda, era um sonho. Ele volta a Jerusalém, vai perante a arca da aliança do Senhor, faz mais holocausto, mais sacrifícios, oferece mais ofertas pacíficas, depois dá um banquete a todos os seus oficiais, vamos celebrar. Aí depois, no dia a dia, na caminhada, nas experiências, ele percebe que aquilo não foi só um sonho, que aquilo foi uma resposta de Deus ao clamor da sua alma, a alma que clama mesmo dormindo, a alma que ora mesmo dormindo, que mantém comunhão com Deus mesmo dormindo, e recebe a bênção de Deus para uma vida frutífera e abençoada em nome de Jesus. E Deus agora confirma o reinado de Salomão, segundo o verso 28, confirma, porque o povo viu que havia nele a sabedoria de Deus. Irmãos, as pessoas lá fora precisam ver que em nós há a sabedoria de Deus em nome de Jesus. Para poder discernir o bem e o mal, para poder abençoar e cumprir com a grande obra, a grande comissão que Deus deu para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Então, nesta noite, Deus está dizendo a você: o que você quer? Qual é o seu desejo? Se o seu desejo for um carro, 0. Uma casa, Deus fala: isso é besteira. Eu posso te dar dezenas de carros, dezenas de casas. Isso é trivial, isso é banal. Qual é verdadeiramente o teu desejo do teu coração? Voltado às coisas celestiais. Pede-me o que queres, que eu te dê. E Tiago, abra comigo lá em Tiago. Não posso encerrar sem ler Tiago com você. Essa mensagem fica vazia, fica incompleta. Abra lá em Tiago, capítulo 1. Não posso encerrar sem ler isso. Tiago 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se, porém, alguém precisa de sabedoria, peça hoje, mas peça com fé. Diz aqui: em nada duvidando, pois o que duvida, dançou, não recebe. Peça a Deus. Ah, Deus, cheguei aqui nessa noite, tem uma situação na minha vida que eu preciso resolver, tem algo que eu preciso sanar, não sei como. Vamos orar nessa noite, para que Deus nos dê a sabedoria dele, e os nossos atos possam revelar aos outros, e eles testemunharem que em nós há a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Seu prazer seja no Senhor, como foi o rei Salomão, que seja o seu também. Entregue tudo a Ele nessa noite. Oh Senhor, nós nos entregamos para que Tua graça cresça. Meu Senhor de coração, meu Senhor de coração, adoro a Ti. Tudo que há em mim é pra meu coração, eu vivo só pra Ti, até o ar que respiro, cada passo que dou, Senhor, me ensina a caminhar. Nos ensina a caminhar, Senhor. Como ouvimos nessa noite, nos ensina a dar cada passo, nos faz crescer em Ti, Senhor. Meu maior prazer é Te coração.
Entregue tudo a Ele. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que Nos ensina a caminhar, Senhor. Nos ensina a andar. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina. Nos ensina a caminhar, Senhor. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, nós cantamos, me ensina a caminhar. Salomão, naquela noite, ele queria aprender a caminhar, Senhor. Ele olha para a tarefa tão grande diante dos seus olhos e com muita humildade diante do Senhor diz: não sei como conduzir-me, não passo de uma criança. Ele estava dizendo para o Senhor segurar as mãos dele, Pai, e o Senhor lhe mostrar o caminho certo a ser seguido. Que isso aconteça conosco nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, nós rogamos ao Senhor, baseado na palavra Tua em Tiago, dá-nos, ó Deus, sabedoria. Dê sabedoria a cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai, para saber, ó Deus, se conduzir diante das diversas situações da vida, momentos da vida, encruzilhadas, para saber tomar a decisão, qual caminho seguir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. No trabalho, na família, no lar, traga sabedoria ao cônjuge, traga sabedoria aos filhos, aos pais, aos profissionais liberais, a todos aqui sem exceção, em nome de Jesus, Pai. E quando nos depararmos com situações adversas, ao agir diante delas, as pessoas possam olhar para nós e ver que em nós há a sabedoria de Deus, em nome de Jesus, e a glória do Senhor, Pai, sempre em Cristo e por Cristo. Leva-nos, ó Deus, cada vez ao envolvimento maior contigo. Leva-nos, ó Deus, a nos prostrarmos diante do Senhor, Pai, e lhe adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que possamos amar ao Senhor, que possamos amar a casa do Senhor, que possamos amar a obra do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. E que nosso amor para contigo e do teu povo para com o Senhor, de forma geral, não seja um amor de momentos, mas um amor contínuo, em nome de Jesus. Salomão, meu Deus, após aquele momento, ele vai para Jerusalém e o adora. Depois faz um banquete com seus oficiais, celebrando o Deus da vida. E por isso, ó Pai, marcou presença na sua geração. Que seja assim conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Seja assim, ó Pai, com cada um de nós, em nome de Jesus. Toca-nos com teu Espírito, toca-nos com o fogo do altar, com a brasa viva do altar, Senhor. Nos santifique, nos purifique, ó Deus, nos use para a glória do teu nome,
para o louvor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E que possamos, ainda nesta semana, poder testemunhar uns aos outros sobre a sabedoria que o Senhor deu para lidar com diversas situações da vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos como povo do Senhor, abençoa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. É a oração que lhe fazemos de coração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém. E abraço está ao seu lado, eu vou a pouco cumprimentá-los. Deus abençoe. Cumprimentemos uns aos outros em nome de Jesus. Deus a todos abençoe.